Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e eu vou falar para vocês essa semana sobre um tema bem específico de cirurgia crânio-maxilofacial, que é a síndrome de Treacher-Collins ou Treacher-Collins-Franceschetti, que são os autores que descreveram essa síndrome. O que é a síndrome de Treacher-Collins? Eu já fiz um vídeo sobre fissuras raras faciais, são fissuras que acometem a face em posições específicas. A síndrome de Treacher-Collins, ela é uma conjunção das fissuras 6, 7 e 8, fissuras raras faciais, classificadas por TCE, fissuras de TCE. E o que acontece com a criança que nasce com síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti, que é uma alteração genética, autossômica dominante, uma incidência aproximada de 1 para 50 mil nascidos vivos, normalmente associada a uma mutação genética ao acaso, mas podem ser hereditárias caso o pai ou a mãe tenham Treacher-Collins por ser justamente autossômica dominante. E como nasce essa criança? Como é que é a alteração crânio-facial desta criança com síndrome de Treacher-Collins? A síndrome de Treacher-Collins, ela também é conhecida como a desostose otomandibular, ou seja, uma malformação que acomete as orelhas e a mandíbula, mas não somente isso. Ela acomete também a região dos zigomas ou malares. Então a criança tem várias características faciais, geralmente bilateral, e elas podem ser mais leves, casos mais leves, como podem ser mais graves. Quando a criança tem essa desostose mandibular, essa mandíbula hipoplásica pouco desenvolvida, com uma micrognatia, ou seja, a mandíbula está pequena, ela pode, em alguns casos muito graves, ter comprometimento da passagem de ar para os pulmões. Nesses casos mais graves, a criança pode nascer com problemas respiratórios e necessitar de uma traqueostomia no momento neonatal. Isso não é tão infrequente em Treacher-Collins, mas nem todos os pacientes com Treacher-Collins precisam da traqueostomia, mas isso pode acontecer. Voltando ao que a criança pode apresentar, então, de alterações faciais relacionadas justamente às fissuras 6, 7 e 8. A criança pode apresentar, então, essa mandíbula pequena, essa micrognatia, essa hipoplasia do malar ou zigoma, da região do arco zigomático, que é a sequência aqui do malar. Ela tem alterações nas pálpebras, que a gente chama de coloboma palpebral, ou seja, tá faltando um pedaço dessa pálpebra, pode ser da pálpebra superior ou da pálpebra inferior. Ela tem normalmente uma obliqualidade antimongolóide das rimas palpebrais, ou seja, o olhinho ele é viradinho inferiormente na parte lateral, ele é um olhinho mais caidinho. Normalmente também por conta da hipoplasia do malar, ela também perde esse apoio do canto lateral. Pode ter, relacionada à fissura 7, a macrostomia, uma fenda dessa região da comissura labial. Pode ser de graus variáveis, podem ser mais curtas ou mais longas, e hipoplasias de orelha, malformações de orelha, normalmente microtia, em diversos graus. Você pode ter uma microtia mais leve, uma microtia mais grave. Então, como é que a gente vai fazer a abordagem cirúrgica dessa criança que tem tantas alterações faciais? Normalmente a gente faz uma abordagem primeiro das partes moles, ou seja, da região de pele, de tecido de pele. Então a gente faz a correção dessa fissura da região labial, que a gente chama de macrostomia, como se a boca estivesse aumentada de tamanho, e da região palpebral, dos colobomas e dessa obliqualidade da região palpebral, que a gente pode corrigir com um pouquinho de pele da pálpebra superior, levando para a pálpebra inferior, melhorando essa sustentação do canto lateral da pálpebra. Em seguida, a essa correção dessas partes moles, a gente faz então a correção da parte óssea. Essa correção da parte óssea envolve alongamento dos ossos da mandíbula, que podem ser feitos com um procedimento que a gente chama de distração osteogênica, que nada mais é do que um alongamento ósseo com o uso de distratores, que são esses aparelhinhos que promovem esse alongamento gradual, gradativo do osso dessa criança. A gente pode usar enxertos de calota craniana para dar volume a essa região do malar
em crianças. Nos pacientes adultos, a gente já pode usar próteses aloplásticas, material aloplástico, de diversos tipos de material que a gente pode usar como se fosse um implante, uma prótese mesmo, para dar esse contorno dessa região do malar. E a gente tem também a parte do tratamento das orelhas, porque a criança tem normalmente uma microtia bilateral. Então a gente também faz esse tipo de correção de cirurgia de orelha para reconstrução de orelha nos pacientes com Treacher Collins. Normalmente é uma das últimas etapas do tratamento, já em torno de 8, 9, 10 anos, e ele já fez vários outros tratamentos cirúrgicos para melhorar essa aparência facial e a função também da região facial. Uma dúvida frequente que as famílias têm e pessoas leigas que veem esses pacientes têm é se aquilo ali tem algum tipo de comprometimento cognitivo, um tipo de comprometimento cerebral. E não, normalmente não tem. Apesar desse comprometimento facial normalmente mais grave, bilateral, são apenas questões estéticas faciais. Um filme que eu recomendo muito para as famílias que têm filhos com Treacher Collins, porque descreve, embora não seja explicitamente descrito no livro como essa síndrome, mas as características descritas são muito frequentes no Treacher Collins, é aquele filme O Extraordinário. É aquele filme O Extraordinário. Aquele personagem tem uma forma bem leve de um aspecto facial de Treacher Collins. E ele passa por todas essas questões, né, de aceitação facial da família, na escola, ele vai para a escola pela primeira vez, não vou fazer spoiler, não vou contar o filme, mas é um filme bem interessante para quem está passando por esse tipo de situação, e a criança tem um aspecto facial muito característico do Treacher Collins, apesar de não ser explicitamente dito no livro que é Treacher Collins, mas é Treacher Collins. Mas é Treacher Collins, você olha para a criança é um Treacher Collins, bem leve, porque ele, na verdade, no filme, ele já fez várias cirurgias. Bom, mas enfim, só fala que tem um filme. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa uma curtida aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!